boa noite, pessoal. É com imenso prazer que a gente tem a oportunidade, né, de dialogar com profissionais experientes, profissionais voluntários, que faz o futebol amador acontecer. E no intuito, com a intenção de evoluir cada vez mais os profissionais voluntários, com os profissionais acadêmicos, nós estamos criando essa live para debater as pessoas do nosso interior. Então, vou apresentar aqui o pessoal que está fazendo presente, né? Vou começar com o quadrado de cima, Zé Geraldo, né? A pessoa que todo mundo conhece aí, nosso recôncavo, um fundador, um desportista nato, né? Vem ajudando a gente financeiramente, esportivamente, né? Professor Nunes, professor bastante gabaritado, né? Professor Aranha, um voluntário da nossa região aí, que todo mundo conhece. Professora Cleonice Rosa, que é a professora Nega, de Cachoeira, também todo mundo conhece, é uma professora bastante amiga do povo, está aí ajudando a renovar, cada dia que passa, a nossa região carente de jogador. Né? Professor Anderson Tavares, professor que veio com uma bagagem de CBF, professor bastante gabaritado, né? Ao nosso lado, professor Marco Bispo, Marcos Etiópia, um homem bastante gabaritado, um homem de bastante recurso, de bastante finalidade, vem para poder enriquecer nossa live com seus comentários, né, enriquecedores, e a gente está aqui para poder também fazer essa mediação da nossa live, né? Então, no intuito de a gente formar atletas cidadãos, né? A gente formar atletas que possam estar jogando futebol, atletas que possam estar com a gente, né? Como teve no passado, como as nossas safras de atletas que foram vice-campeão, que foram campeão de futebol. É nesse intuito que a gente está aqui formando hoje profissionais da área acadêmica e pessoas voluntárias para poder debater, né, trazer um ponto de vista, uma ideologia para poder evoluir os nossos voluntários. Então, eu queria, de antemão, né, passar a palavra, vou seguir a ordem dos quadrados de cima, né, e posteriores dos quadrados de baixo, para o professor José Zeraldo contar um pouco da sua experiência, né, como desportista, como voluntário, quais dificuldades que ele sente, quais são os pontos positivos, os pontos negativos em relação ao nosso futebol, né? O futebol que está carente, cada dia que passa, a gente tem revelado menos jogadores, a gente tem revelado menos cidadãos, com a violência aclamada aí nos nossos interiores, né? E aí eu quero que o Geraldo possa estar colocando o seu ponto de vista. Boa noite, Alan. Boa noite a todos presentes aqui na live. Boa noite a todos que estão assistindo nessa live. Eu tenho certeza que vai ser uma live de bastante aprendizado para mim, né? Principalmente, que eu não estou nessa área, né, profissionalmente falando, do esporte. Eu sou realmente um apaixonado pelo esporte, né? Pelo futebol, mais especificamente. E vai ser uma honra e vai ser um prazer, né, estar dividindo essa live com tantas pessoas altamente gabaritadas, professor Robson, professor Anderson, professor Marco Bispo, né, Etiópia, professora Cleonice. E assim, eu estou aqui ansioso pela fala de vocês, que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para mim, né, com certeza. E assim, como amante aqui do esporte, eu iniciei aqui em São Félix, mais ou menos, eu fiz aqui um resumozinho rápido, mas em 2009, eu lembro que a gente iniciou aqui no esporte, no futsal, né, aqui em São Félix, um futsal masculino, participando dos campeonatos. Como jogador, naquela época eu jogava alguma coisinha, né? Hoje já aposentou, aposentado já, mas desde aquele 2009 até hoje, 2020, né, foram 11 anos, né, participando de praticamente todos os eventos, né, esportivos aqui de São Félix, fomentando, né, o prazer do esporte, né, trazendo, com certeza, possibilidades de projetos sociais, né, que te, com certeza, com o cunho de trazer a formação de caráter das crianças, né,
Então, é importante salientar isso. E assim, a gente vem participando, foi do futsal, depois foi para os interbairros, né? Participamos também desde 2009 dos interbairros. Fomos campeões 3 vezes. Cadê o presidente Wanda? Você está ouvindo aí? Ele foi mais do que eu, mas já fui 3 vezes também, um vice. Acho que tem mais ou menos uns 3, 4 anos que a gente também foi participando também da Liga. A gente veio como vice-presidente da Liga, nessa conferência de esportes, trazendo também algumas coisas, né, bem legais, e com o Adriano Rivera como presidente. E eu sei que no final, no ano retrasado, a gente trouxe uma parte importante, que foi a base, né, com o professor Nildo, né, dar um abraço para o professor Nildo, um grande fomentador do esporte de São Félix, o professor Zé Merenda também, né, grandes incentivadores da formação de caráter das crianças, aí Aranha, que está também presente, grandes pessoas, grandes personalidades aí de São Félix. Mas eu vou estar aqui, Alan, vou estar aqui ouvindo um pouquinho vocês, e depois eu vou trazendo mais algumas coisas aí para a gente estar discutindo. Tem muita coisa que eu queria perguntar também, muita curiosidade. Pessoal Etiópia, já estou sabendo do senhor aí, dos projetos, já estou já pensando em alguma coisa para a gente conversar depois, viu? Alan, estou aqui nesse clube, meu irmão. Com certeza, Geraldo, com certeza, Geraldo. É enriquecedor, né, esse debate, a gente vem acompanhando, né, o crescimento, a postura do presidente da Liga, né, com inovações na nossa administração da Liga, como falou com ele, e os outros presidentes que passaram por aqui fizeram um trabalho bom, mas faltou essa parte social nas redes sociais, talvez eles não tiveram muito acesso, mas acredito que professor e presidente da Liga vai desenvolver muito e muito mesmo com o pessoal. Eu vou ceder a palavra agora ao professor Nunes. Rapidinho, Alan, faltou falar isso mesmo que eu queria falar em relação a Wanderson. Ele está trazendo um trabalho extremamente importante, esse trabalho de cunho social, e ele está trazendo novidades. Eu tenho a parabenizar muito o Wanderson. Ele tem a certeza que pode contar com o meu apoio, né? O que eu puder estar ajudando a Liga, está ajudando os projetos deles aí, que eu acho que é muito importante, né, para as crianças de São Félix, para a base, e esse trabalho voltado para a base realmente é o que acho que ele deve levar mesmo de frente, Alan. Mas parabéns, Wanderson. E ele faz sempre questão, Geraldo, de dizer que a Liga está aberta, né? A Liga nunca está fechada, a Liga está sujeita a sugestões de qualquer pessoa, de qualquer caráter social, religião, de qualquer crença. Então, ele nunca fecha a Liga para poder ter sugestões para crescimento e para evolução, né? Então, a gente vai buscar aí com o professor Robson Nunes, né? Que ele passa um pouco da experiência dele, como é essa formação de atletas, né? No caráter educacional, no caráter pessoal, no caráter físico de cada cidadão, para poder exercer, desempenhar o futebol em alto nível, né? Então, com a palavra, eu vou passar essa palavra para o professor Robson Nunes. Peço ao senhor que se apresente, que foi por gentileza, para o pessoal conhecer um pouco. Primeiro, dar uma boa noite a todos, né? E a professora Cleonice, que também está conosco, né? Ao José Zeraldo, ao professor Etiópia, ao nosso querido aí formador de atletas, professor Aranha, o Alan, o mediador, né? E o professor Anderson, que está aqui na nossa live também, discutindo e falando sobre não só de esporte, mas formando pessoas. E isso é muito importante. Eu sou novo, né, na formação de educação física, sou bacharel em educação física, mas a gente desenvolve um trabalho social voltado no esporte, em outra cidade aqui próxima da região metropolitana, né? E atualmente eu estou me pós-graduando em gestão esportiva e fisiologia do exercício, né? A gente já tem alguns cursos também na área da CBF, que é o Força, Potência e Velocidade, que é a especialização na preparação física de atletas, tanto de base como de alto rendimento, analisa de desempenho de futebol de base, né? E atualmente eu estou fazendo o curso de licença C para curso de técnico na CBF, né? Já passei por alguns clubes, né? Como forma de experiência, e atualmente eu estou numa escola de futebol Rosa dos Ventos, que fica situado ali na cidade de Lauro de Freitas. E quando eu fui convidado aí pelo professor, o nosso presidente aí da Liga São Felista,
o Wanderson, eu fiquei bastante feliz porque fazer só futebol por fazer não é interessante, né? Importante é você fazer futebol e falar às pessoas e às crianças e adolescentes que estão em fase de desenvolvimento, que têm o sonho de ser atleta, independente de qual é o esporte, e um dos esportes mais conhecidos aqui no nosso país e o mais praticado até então é o futebol, e a gente tem que falar com essas crianças que existe a duplicidade de formação, né? A formação como pessoa e a formação como atleta. E isso tem que estar interligado. Então, é nessa interligação que nós, mediadores, temos que ter essa visão crítica para que a gente não desvincule uma coisa de outra, para sempre estar vinculado à educação formal com a educação do formador da pessoa e do atleta. E isso é muito importante. E é por isso que Wanderson nos chamou, né, através de alguns amigos aí, do Fabinho, que é o gestor esportivo da Liga, né, nos convidou e a gente está aqui para participar junto com os amigos, né, e junto com vocês nessa formação de atletas, né, e fazer com que a Liga de São Félix ela se torne referência na região do Recôncavo e no estado da Bahia. Então é por isso que Wanderson ele vem reunindo profissionais de diversas áreas, pessoas também da cidade, que é muito importante, que conhece o dia a dia, que está lá, sabe as dificuldades e o dia a dia de cada criança, de cada adolescente, sabe o que acontece, né, nos bastidores da cidade, e esse meio de campo que Wanderson está fazendo é um meio de campo bastante riquíssimo, porque traz para a gente como profissional, com referências, e também com referências profissionais, junto com vocês da cidade, da região que conhece as crianças, os adolescentes, os formadores, né, que está nesse dia a dia. Isso é muito importante. E como o Wanderson falou, a Liga está aberta para todos, e aqueles que querem, de uma certa forma, ajudar a cidade, como o Zé Geraldo aí, né, quer ajudar o esporte, né, como a professora Cleonice também, ajuda o esporte da cidade e, ao mesmo tempo, forma o caráter, né, das pessoas do cidadão no futuro, e isso é muito importante. E por isso que a gente aceitou o convite, né, para que a gente desenvolva um grande trabalho aí junto à cidade de São Félix, junto à Liga São Feliz. Beleza, professor. É um enriquecedor essa ideologia do senhor, né? Vem passando para a gente. Temos aí a professora Cleonice, que vem inovando também, capacitando crianças, né, com formação educacional. A professora Cleonice, ela vem levando meninos, garotos da base de 12, 13 anos para clubes profissionais, né, para evoluir o talento o qual as crianças têm, né? E isso, ele carece muito de recurso, carece muito de pessoas que possam abraçar esse projeto. Então, assim, é uma coisa muito difícil, né? A gente tem profissionais, vários profissionais, professor, o senhor, quando for a São Félix, o senhor vai ouvir e ver alguns profissionais da área, capacitados também, né? Mas é muito bom um conhecimento a mais, né? Serve para poder evoluir a cada um profissional que está saindo agora da academia, aos profissionais que são da ponta, né? Que a gente chama aqui no interior de ponta de rua, as pessoas que têm a intenção de formação dos profissionais. Então, isso é muito bom. Aqui a gente teve alguns profissionais do mundo de futebol, né? Que apareceram, como Paulo Marcos, aquele zagueiro que hoje está no Fortaleza, como Rogério, dentre outros, né? Que jogaram no Bahia, então, dentre outros profissionais. E esse trabalho acabou tendo uma pausa, né? Acabou tendo uma pausa. E hoje a gente olha para pessoas como Dona Cleonice, pessoas como Zé Geraldo, pessoas como Aranha, né? O professor Fábio ainda não se encontra presente, mas também foi outra pessoa que arregaçou as mangas, né? Zé Merenda, professor Nildo, né? Tem professores em outras modalidades que não é de futebol, como o professor Gil, que é educador físico, né? Professor Hamilton Cavalcante, conhecido como Tinho também, que não está presente, mas são pessoas que dão a sua contribuição, né? No dia a dia, ajuda a formar, a caracterizar pessoas, né? Isso é muito importante para o nosso dia a dia. Se eu queria fazer alguma complementação na palavra? Sim. Esse aprendizado de experiências, né? Não só dos profissionais que está aqui presente, que vai também colaborar junto com a Liga, mas os profissionais da cidade, porque esse diálogo aqui não é
essa interlocução é de duas pessoas e de várias pessoas ao mesmo tempo. E isso, os profissionais de educação física, os profissionais formadores de atletas, não só do futebol, mas com outras modalidades esportivas que a gente nem lembra em falar aqui, mas que também faz parte desse processo, todas as pessoas são importantes. Fomos convidados, mas com certeza existem profissionais na cidade que têm esse mesmo gabarito, que têm outra vasta experiência que nós talvez nem passamos, como a professora Cleonice aí, né, que já tem essa experiência, né, de levar atletas para clubes. E isso é muito importante, porque a gente entende que existem processos de maturação desses atletas, e isso a gente também vai levar para a cidade, porque é importante entender o processo de maturação, tanto da fase cognitiva como da fase motora. Isso é muito importante. Existem fases, né, de especialização das crianças para que a gente coloque já diretamente voltada para o esporte que ela deseja. E isso os profissionais nesse bate-papo, a gente sabe, as pessoas que já formaram atleta sabem todos os mecanismos que isso acontece. A gente só vai pincelar uma coisa ou outra e trocar ideias e trocar experiência, que isso é muito importante. Com certeza, professor. Eu vou passar a fala agora para a professora Cleonice, né? Ela vem se destacando muito na nossa região, né? Vale salientar e ressaltar também que o projeto do presidente da Liga não é só abranger a cidade de São Félix, né? Ele quer fazer uma parceria para abranger toda a região, né? A gente sempre produziu grandes atletas, seja na área de vôlei, seja na área de futebol, seja na área de luta. Então, sempre a gente estava produzindo atletas de níveis que se tornaram de alto nível. Então, eu quero compartilhar essa ideia aí com a professora Negra para ela trazer a dificuldade encontrada, para ela contar a gente um pouco mais sobre o seu dia a dia nessa formação de atleta e de pessoas. E o mais importante, né, a gente, com esse trabalho formiguinha, a gente acaba atendendo os anseios e tornando cidadãos, né? Cidadãos isso é verdade. Então, tudo interligado. A professora Negra, por gentileza, deu parecer a essa situação. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que me foi feito, entendeu? Eu me sinto honrada de estar participando dessa live junto com pessoas competentes. O que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, eu quero agradecer a Deus e também hoje pela manhã, assim que eu levantei, eu me lembrei de uma pessoa que me ajudou muito no esporte. Pena que quando ele começou lá em São Félix, né, em 2005, na inserção do projeto Vida Solidária, que é Juraci Rocha, que hoje está fazendo o aniversário da sua morte. E quando ele veio para Cachoeira, eu fiquei... Meu padrinho, professora. Meu padrinho, Juraci Rocha. Pois é, hoje ele morreu no dia 11 de julho, e foi uma pessoa muito importante para mim. Eu fico muito emocionada por falar dele. E também quero parabenizar aí o professor Tavares, que hoje é o aniversário, né? Parabéns, professor. Eu não entendo muito de futebol, a verdade é essa, mas eu procuro enxergar que através do futebol a gente pode fazer do esporte, desculpe, não pode futebol. A gente pode fazer muita coisa pelo social. E eu estava aqui um pouquinho perdida. Então, eu fui apresentada a um rapaz de São Félix chamado Jucimar. Um rapaz humilde, é quem tem me ajudado ao longo da minha jornada aqui na minha escolinha, no projeto Bom de Bola, Bom de Escola. Entendeu? Ele é conhecido como Mar, mora na Caanga, vem todo sábado, uma distância enorme, de boa vontade, sem ganhar um centavo. Mas venho, então, minha escolinha é dividida 50% meninos de São Félix, 50% meninos de Cachoeira. E com bons atletas. Vou dizer uma coisa a vocês, São Félix e Cachoeira tem bons atletas, só falta a oportunidade. Uma coisa que eu enxergo em Cachoeira é que não dão oportunidade a essas crianças, entendeu? Não faz um campeonato. O último campeonato de verdade que eu participei, que não fui eu que fiz, foi o professor Juraci Rocha que fez. O secretário passado, eu não quero nem entrar em questão, mas o secretário que está agora me falou recentemente que vai retomar essas atividades. E eu formei um campeonato, um torneio,
Eu dei o nome de João Nildo Rodrigues, meu grande amigo balaio. Então, ele é realizado todo mês, todo ano, aqui. O Campeonato João Nildo Rodrigues, que foi um grande zagueiro da seleção de Cachoeira. E eu procuro não deixar deixar em evidência o esporte de Cachoeira São Félix. Eu tenho uma página que eu falo do esporte. Eu sempre procuro aqueles atletas do passado para homenagear. No meu, eu tinha os melhores do ano. E fica difícil, a gente não tem o apoio necessário. Então, através dessa atividade, é possível aprender diversas conquistas, desenvolver habilidades físicas, sociais, que ajudam a modelar o futuro de uma pessoa. Então, eu acho que o esporte tem que começar cedo. Tem gente que acha, não, que criança de 4, 5 anos não deve praticar. Deve sim, porque aí é que vamos modelando e formando cidadãos, entendeu? Então, eu agradeço a Anderson por esse convite e agradeço eu vou aprender um pouquinho com vocês, mas, na verdade, quem é o professor da minha escolinha, que eu agradeço de coração, é Jucimar. E eu tenho outros parceiros, que é Gil Pedreira, o vice-presidente da Liga, que quando eu tenho meus projetos, ele vem também aqui, dá aula dele de jiu-jitsu e me ajuda muito. Tem um professor de boxe ciborgue. Então, eu não tenho nada de esporte, mas eu procuro enxergar para formar cidadãos, que recentemente eu viajei para o Rio de Janeiro, foi muito difícil, os pais têm que gastar, a gente tem que fazer rifa, e de todo o Brasil que estava lá, o menino selecionado foi o de Cachoeira. Só que menino imaturo, não quis ficar, mas depois ficou uma semana, mas infelizmente veio essa epidemia aí, e o menino não retornou. Mas graças a Deus, ele foi para o Bahia, está lá, já no quadro da base do Bahia, através de um grande amigo meu chamado Marivaldo Bastos, que eu procuro me aproximar das pessoas que entendem mais do que eu, porque eu vejo que o esporte forma cidadão, e com certeza. Por enquanto, é só isso. Cadê a Alain? Professora Cleonice, eu queria, aqui em nome da minha família, já agradecer a senhora por lembrar, né, de meu padrinho Juraci Rocha, que a gente sabe que foi um grande fomentador do esporte, né? Ele, com aquele jeito teimoso dele, duro, conseguiu muita coisa, né? Aqui para São Félix, para Cachoeira, para Bahia em geral. Ele já foi diretor do Bahia, trabalhou na Sudesp. Então, ele conseguiu trazer muita coisa para cá também, com a sua influência. E eu agradeço de coração por ter lembrado dele aqui, que realmente é uma pessoa, quando se fala de esporte, né, a gente não pode deixar aqui da região do Record, a gente não pode lembrar dele, né, nosso saudoso Juraci Rocha. Muito obrigado, meu pró. Obrigado mesmo. Eu acho bastante essas homenagens, ela tem que ser sempre relembrar das pessoas, e a memória da pessoa, ela tem que sempre ser bem vista, como uma professora aí, Cleonice, ela vem lembrando das pessoas da cidade, um campeonato em nome do zagueiro da cidade. Isso é muito importante, essa autoafirmação, né? E automaticamente serve como exemplo. Eu acho que vamos passar aí para o professor Etiópia para se apresentar. Parece que o Alan, parece que ele saiu, mas professor Etiópia, se apresenta aí e depois o colega da esquerda se apresenta para a gente tocar a live para frente, porque é assim que funciona. O professor Etiópia não está muito bom. Passa aí o colega para se apresentar, depois o professor Etiópia se apresenta e a gente toca a live aí para falar sobre o esporte e falar sobre cidadania aí na cidade de São Félix e região do Recôncavo. Professor Anderson. Oi, estão me ouvindo? Pronto, Anderson, vai lá. Se apresenta aí, Anderson, e a gente toca o barco aqui até Alan voltar aí. Pronto, boa noite, né? Boa noite a todos que estão na mesa virtual, né? Aqueles que nos acompanham, né? Ao vivo. Vou me apresentar, eu trouxe alguns tópicos aqui para a gente esclarecer algumas coisas, né? E falar um pouco da realidade da minha comunidade aqui, onde eu atuo como professor de futebol,
numa escola de futebol que a gente está vinculando a um clube de Cachoeira, mas diante da pandemia deu uma atrasada no processo, certo? Eu sou licenciado em bacharel em Educação Física, né? Como o professor Robson também, eu tenho um pouco tempo de formação, né? Eu terminei minha graduação de bacharel agora esse ano, no início do ano. Na verdade, eu colei grau, né? Então, eu tenho poucos meses já vinculado ao conselho e fiz minha licença C da CBF, que é para treinador de escola de futebol, em 2018, em julho, aqui em Salvador, certo? Então, a CBF hoje ela conta com a licença S, que é para a escola de futebol deles mesmos, né? Que eles têm um trabalho social com algumas escolas de futebol. Tem a licença C, que é para a escola de futebol com garotos de 6 a 10 anos. Tem a licença B, que é para categorias de base a partir dos 11 anos. A licença A e a licença Pro, né? Então, hoje, um profissional do futebol profissional, na Série A, ele tem que estar com, no mínimo, a licença A, né? E para ele jogar Sul-Americano, ele tem que estar com a Pro, certo? Só de forma de esclarecimento. Bom, a gente precisa primeiro entender o que é o esporte, né? O que é o esporte, né? O esporte, ele é um produto histórico-humano, né? Produzido pela humanidade diante de alguma necessidade que houve durante esse processo, certo? Então, o esporte, ele é um objeto da educação física, né? Então, assim, eu não tenho nada contra de quem tenta ensinar o esporte, né, não sendo formado, mas eu acho que é uma das coisas que quem quer promover o esporte tem que também ter essa preocupação, e não é que você vai tirar essas pessoas que não são formadas, mas você vai dar a possibilidade dela se formar para ela dar fazer o ensinamento de uma melhor forma, né, otimizar o processo de formação, certo? Então, eu acho que, assim, eu, quando cheguei aqui, já tinha algumas pessoas que trabalhavam com esporte, como é o caso de Gilson, como é o caso do professor Ângelo, né? Então, eu não vim aqui para tomar lugar de ninguém, inclusive eu aprecio a presença dele, sempre que eu posso eu convido, eu tenho mais proximidade com o Gilson do que o Ângelo, mas as portas sempre estão abertas, porque eu não sou conhecedor total do futebol, eu não sou a pessoa que conhece mais de futebol, né? Então, se eu tenho um pouco de conhecimento a mais, eu tenho como obrigação transmitir esse conhecimento não só para os meus alunos, como para alguém da comunidade que se interessa em ensinar o esporte, né? Então, eu sempre procuro trazer eles para perto de mim, né, para perto da gente, da comunidade, para que a gente otimize o processo de formação, né? Então, para mim, a formação ela é a maneira pela qual a pessoa é criada ou formada, ou educada, né? O que ele molda o caráter, a personalidade. Então, quando o indivíduo nasce, ele tem uma identidade, que é a identidade biológica, né? A partir do momento que ele vem ao mundo, ele vai criando a sua identidade, a sua segunda identidade, né? E essa segunda identidade, ela vai se dar de acordo com suas relações que você tem no meio que você tem essas relações, né? Então, se você tem, para mim, o talento, vou fazer uma relação. Muita gente fala, o menino nasceu com talento. Beleza, eu relaciono o talento, no caso, ele tem uma inteligência sinergista mais acima da média do que dos outros, certo? Só que não adianta ele ter essa inteligência sinergista se ele não enche o balde, se ele não treina, né? Então, ele não vai ser jogador porque ele nasceu jogador. Ele vai se tornar um jogador. Ele vai ter uma maior facilidade porque a inteligência sinergista dele é mais desenvolvida, mas se ele não treinar, ele não vai virar um jogador, né? E o jogador, ele também não só se forma com treino só, né? Muitas vezes nós que trabalhamos com futebol ou com esporte, a gente pensa muito na parte técnica e tática, né? E a gente esquece da inteligência emocional, do desenvolvimento cognitivo, né? E por trás do atleta tem o ser humano, né? E o ser humano, ele é passível de problemas como qualquer um de nós, né? Eu pego muitas vezes a gente assistindo um jogo de futebol e vendo um atleta lá que o cara ganha 6 milhões por mês como o Neymar e o cara joga mal. Pô, será que o cara não pode jogar mal só porque ele ganha muito dinheiro? Será que ele não é um ser humano? Você sabe o que está acontecendo na vida do cara, né? Para você cobrar só pelo dinheiro que ele ganha, entendeu? Então, eu acho que antes do atleta vem o ser humano, né? E você não pode dissociar. O esporte, ele traz 3 dimensões, que alguns autores trazem como esporte de participação, esporte educacional e esporte de alto rendimento. Para mim, eu só divido em 2. O esporte educacional de participação, ou esporte educacional de alto rendimento. Porque você não tem como tirar a educação desvinculada do esporte, né? Porque, para mim, esporte ele não é um meio para educar. Esporte é a própria educação,
Se você trouxer o que o esporte transmite dentro do seu processo de formação, você vai ver que o esporte nada mais é do que a própria educação, né? Então, eu vou trazer minha experiência aqui na comunidade. Quando eu fiz o curso da CBF, meu trabalho de finalização da licença C foi voltado para o futebol feminino. Eu sou apaixonado pelo futebol feminino, porque ele foi privado, né, por muitos anos da sua prática pelas meninas mulheres. Isso foi de 41 até 79. Né? Era criminalizado o esporte praticado pelas mulheres, no caso, o futebol. Então, eu fiz meu trabalho da CBF diante do futsal, do futebol feminino. Quando eu voltei para Capoeiro Sul, algumas meninas iniciaram novamente a prática aqui, e aí eu fiquei à frente do grupo. Hoje a gente tem um grupo de 35 a 40 mulheres, né, de várias idades, de 14 até 40 e poucos anos, né? Então, assim, eu queria trazer um treinamento voltado depois para fornecimento de atletas para alguns clubes, mas como tem essa variação de idade, a gente ficou no esporte de participação educacional, né? Então, eu sempre estou acompanhando, dando algumas dicas, ensinando algumas coisas, e elas vão captando no processo da diversão, do divertimento delas. Para além disso, eu iniciei um projeto aqui que começou esse ano, e infelizmente, devido à pandemia, a gente suspendeu, né, que é o projeto Bola no Pé, Livros nas Mãos, né, que para além do ensino do futebol, a gente acompanha os garotos na escola, ou iria acompanhar se não tivesse a pandemia, né? Então, a gente cobra muito como caráter de inclusão, ele tem que estar matriculado, ele tem que estar estudando, ele tem que ter bom comportamento na escola, ele tem que respeitar os professores, ele tem que ter nota boa, né? E tem que ter respeito pelos pais também. Então, todo esse processo a gente vai acompanhar diretamente com os alunos, com a direção da escola, certo? Então, em relação à formação de atleta, como é que eu faço aqui dentro da minha realidade? Como eu estou sozinho aqui, eu não tenho outras pessoas para me ajudar por enquanto, né, o pessoal que trabalhava com futebol, ele tem que arrumar emprego para se manter, né, eles não vivem do futebol, isso é uma realidade aqui dentro dos nossos municípios, né, que fica dificultoso. Eu divido as categorias em duas categorias, de 10 a 13 e de 14 a 16, certo? Alguns atletas que já tiveram comigo, que passaram da idade, eu também termino acompanhando. Mas eu faço essa subdivisão. Qual seria o ideal? O ideal seria você dividir de 6 a 10, né? Onde você traria mais a questão do desenvolvimento motor, né? Isso não é o professor Tavares que está falando, isso é a ciência que fala, que a otimização do processo motor ele se dá entre os 6 aos 10 anos. Então, não que a criança ela não possa se desenvolver a partir dos 10, mas até os 10 é onde ela otimiza esse processo de desenvolvimento motor, né? Então, eu divido, no caso seria 6 a 10, que no caso é meu caso, é a escola de futebol, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20, né? Que é o que as maiorias das escolas de futebol fazem, né? Então, eu divido aqui dentro da minha realidade, sub-13, que é no caso de 10 a 13, e sub-16, que no caso é entre um pouco 17, de 14 até 16 anos. E eu pego alguns de 17. Em relação a levar atleta, hoje a gente tem um atleta, hoje a gente conta com mais ou menos 30, 40 crianças, né? Algumas são do povoado Serra, aqui de Constituição da Feira, e os outros são aqui de Capoeiro Sul. Em relação aí a levada ao clube, né? Levar o atleta ao clube. Você tem que se preocupar em você não antecipar esse processo para você não causar uma frustração no atleta, né? Não adianta você dizer que levou o menino para um clube grande se o menino vai voltar, né? Como é que você, por exemplo, meu filho, eu vou tirar como exemplo meu filho. Meu filho tem 12 anos, né? Meu parceiro Jerônimo, que é um parceiro que eu tenho aqui do Cruzeiro de Cachoeira, trouxe uma seletiva do Flamengo aqui para a comunidade, certo? Meu filho foi selecionado para ser levado ao Trieste Futebol Clube, que é de Curitiba, que é o núcleo de captação do Flamengo. Então, para me levar ele para lá, eu iria gastar uns R$4.000, né? Só que o que adianta eu levar ele para lá, ele passar pelo processo de avaliação durante 15 dias e ele for aprovado e não poder alojar no clube? Entendeu? Então, eu não poderia me manter lá. Então, eu teria que trazer o menino, né? Inclusive, esse processo de avaliação até que deu uma frustrada nele. Eu estou com um problema grande com ele, que eu já levei para as outras avaliações,
e ele não jogou, não desempenhou o que realmente ele sabe de futebol, né? Tecnicamente, taticamente. E aí eu sempre questionava ele, cara, por que você não tá jogando? Ele falou, rapaz, eu passei no Flamengo, eu não quero jogar em outro clube, não. Entendeu? Então, você, antecipando esse processo, você pode causar uma frustração na criança, e aí pode ficar muito difícil de você recuperar mais à frente. Certo? Então, geralmente, o que eu faço nas minhas categorias aqui, de 6 a 10, eu trabalho mais questão motora, né? Dentro da metodologia global, que é a metodologia de jogos. Né? Eu trago outros esportes também, como basquete, como atletismo. Então, o que for para otimizar a parte motora, de possibilidades de parte motora, correr, saltar, saltar com giro, entendeu? A gente tenta trazer dentro dessas categorias. A partir da categoria do sub-10 ou sub-13, a gente enfatiza mais a parte técnica. Né? A gente ainda não insere muito parte tática. Eu estou falando eu, né? Particularmente. Não estou dizendo que é certo nem errado. Cada um vai fazer conforme o seu conhecimento. Dos 14 aos 16, eu começo a iniciar a questão tática, né? Que são os princípios gerais, fundamentais, específicos e operacionais. Isso aí, se a gente for discutir aqui, vai dar uma grande quantidade de tempo. Eu vou encerrar por aqui. Eu acho que o esporte na região aqui, ele vai avançar dentro dessas discussões que a gente faz aqui, trazendo as experiências de cada um, trazendo a realidade de cada um, né? A gente vai conseguir otimizar o processo, a gente vai conseguir melhorar o processo e trazer benefício com o esporte aqui para a nossa região. Então, vocês estão de parabéns. Mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade. Agradeço ao Wanderson aí. Tenho pouco tempo de conhecimento com ele, mas ele já se mostra uma pessoa com a cabeça muito à frente das que tiveram, das que passaram, das que eu conheço por aqui pela região. Obrigadão aí, galera. Obrigado ao senhor, professor, por poder enriquecer essa nossa live, trazer ideias, novas ideias, evolução. É isso que é o tema de formação, né? O tema de formação do cidadão, o tema de formação da divisão de base, porque não adianta você pegar um atleta de forma voluntária e dar qualquer treinamento, lesionar o atleta e lesionar a pessoa para poder preparar para o futebol. Né? De antemão, eu quero pedir desculpa aqui, teve uma queda de energia aqui e eu acabei saindo aqui na internet de uma variação, mas enfim, eu retornei, peço desculpa mais uma vez por essa situação. Né? Então, a gente agradece muito, professor, e a gente espera, né, que o senhor possa agregar e muito as nossos voluntários sociais que estão na ponta, né, que a cada dia eles vão empregando com suas dificuldades, sem essa parte científica e técnica que o senhor acabou de empregar. Isso é muito importante, né, para a formação de atleta, para que a gente não queime etapas. Né? Eu tinha um professor que ele sempre falava isso, né? Ele disse que para poder se formar um atleta, o atleta ele tem que saber condicionar, ele tem que saber a idade, o peso, né? Tem que saber a parte escolar. Então, isso tudo é uma situação que acaba englobando, né? Às vezes, a gente não tem esse privilégio de estar fazendo parte dessa situação, dessas etapas traçadas pelo profissional mesmo da área, né? Aí a gente agradece muito aí por relação à situação. Só mais uma sinalização. A gente tem 2 atletas aqui, eu vou considerar atleta porque para mim são crianças ainda, né? Tem 16 anos e eles tiveram passagem pelo Vitória e pelo Curitiba, né? Então, o problema dessa criançada, dessa adolescência de hoje, é que eles não têm maturidade emocional, né? E também é difícil pra gente. Às vezes a gente manda um atleta pro clube e aí a gente fala, pô, o guri não quis nada. Ah, você não quer nada, cara. Você teve uma oportunidade e você não aproveitou. Só que a gente tem que entender o lado do adolescente. Você sabe o que é ficar longe de pai, de mãe. Você sabe o que é ficar longe de amigos. Você chegar num ambiente que você não tem amizade com ninguém, você não tem interação com ninguém. É muito complicado para eles também. Mas a gente só sabe jogar pedra, né? Mas só isso aí. Tá certo, professor. Salutar, ressaltar essa situação, né? Muito salutar mesmo. Eu não sei se o professor Aranha já falou. Né? Não falou ainda não, Alan. Acho que agora é o professor Aranha, depois a gente fica aí com o professor Etiópia, Marcos Bispo aí, e depois o professor Aranha. Que a gente estava intermediando aqui um pouco mais cedo aí. Vamos lá, professor Etiópia. Palavra, professor Marcos Etiópia.
Acho que ele está congelado lá. Foi mesmo? Passa, acredito. Então, passa o professor Aranha aí. Muito aí na região, né? Passa para o professor Aranha aí, depois Marco Etiópia apresenta aí. Professor Aranha? Aí? Tá me ouvindo? Professor Aranha, acho que deu uma saidinha. Pronto, professor Etiópia, a gente está te ouvindo. Fique à vontade. Deixa eu tentar. Então, eu vou fazer uma interação com o professor. Ah, pronto. Mas pronto. vamos lá. Tá tranquilo? Tranquilo, pode desenvolver aí, Marcos, professor Marcos. Vocês estão me ouvindo aí, tranquilo? Pronto, boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. E que bom, a gente viu falar do nosso saudoso Juracy Rocha. Tive a felicidade de conviver muitos anos aqui em Salvador com o professor Juracy, no qual eu tenho uma estima muito grande. Até hoje eu tenho contato com o filho dele, João, uma pessoa maravilhosa, fantástica, né? Fico muito feliz em ter tocado o nome dele aqui. Mas vamos lá. A gente observou algumas falas dos nossos colegas e a galera está coberta de razão, né? Mas a gente precisa observar algumas coisas, principalmente quando a gente fala na peneira e na avaliação de jogadores, porque existia um equívoco muito grande, e isso está sendo corrigido nas equipes citadas profissionais, a exemplo de Bahia, Vitória, e fora da Bahia as outras, que às vezes quando se fazia uma peneira no clube, essa criança vislumbra um sonho de ir e geralmente saia frustrada de lá, né? O que é que acontece, geralmente acontecia nesse tipo de peneira? A criança sai do seu habitat, a criança às vezes viaja para chegar no lugar, não se alimenta direito, está com a fantasia de entrar, está com o psicológico abatido, e ela não consegue estar tranquila da mesma forma que ela fica se estivesse jogando no campo onde ela joga em Cachoeira, né? Hoje em dia, os clubes estão fazendo o seguinte: você marca com o clube e ele vai no campo onde você tem a sua escolinha, onde você tem o seu grupo, para que a peneira seja feita lá, né? Que o habitat da criança é onde ele se sente mais confortável. Outra coisa interessante que acontecia às vezes é a criança numa peneira e às vezes a manhã toda para jogar 5, 10 minutos e tocar 2 vezes a bola. Não tinha como avaliar. O método é muito equivocado, né? Você via muitas vezes as pessoas falarem assim, fulano de tal passou no Bahia, não foi aprovado. Depois o cara estoura lá no Flamengo, foi para a Europa e ninguém entende porque passou e ninguém viu. Então a forma era muito equivocada. Hoje já se faz um pouco diferente essa peneira. As coisas que também eu batia sempre de quando a gente ia levar algum menino de alguma escolinha, de algum local, para treinar e fazer teste no Bahia ou no Vitória, é que essa criança pudesse ficar alojada no habitat lá, ou na época no Fazendão, agora na Cidade Tricolor, ou no Barradão, que ela possa ficar lá, que ela possa conviver com os meninos que já jogam no Vitória, que ela possa se alimentar lá, que ela possa dormir lá, que ela possa acordar lá, que ela possa respirar o ambiente. Isso faz uma diferença tremenda, inclusive porque lá, naturalmente, na convivência, eles vão fazer aqueles parceiros e amizades um com o outro. Quando você chega de fora de um lugar, se você vai uma vez, um menino, em vez de lhe dar bola, ele vira para o outro lado, justamente para não perder o espaço. E quando você se entrosa um pouco mais no ambiente, facilita na hora que você vai jogar. Então, alguns equívocos das peneiras, elas estão sendo diminuídas, né? A mentalidade tem mudado nos clubes que buscam esses talentos, e aí isso tem facilitado para que você possa, às vezes, conseguir deixar um atleta chegar num clube desse e ficar para não voltar, né? Eu acabei não me apresentando porque a câmera, o som saindo na hora aqui, eu pensei que fosse a internet, eu já ia sair do quarto para ir para outro lugar, vou me apresentar. Meu nome é Marcos Bispo, mas todo mundo me conhece como Marcos Eca, né? Eu sou professor de educação física
Eu formei já um tempinho atrás, formei em 1999, na Universidade Católica de Salvador, na antiga UFSAL, e fiz pós-graduação no ano de 2000 na UNEB. Esse ano eu estou completando 20 anos de pós-graduado e 21 anos de formado, né? Entrei na faculdade de 94 a 95. Então, já desenvolvi vários trabalhos no esporte. Minha pós-graduação foi em treinamento esportivo de alto nível, justamente para formar, ter um embasamento para a formação de atletas. E a gente percebe, o professor Tavares foi muito feliz quando falou, aquela fase inicial da formação da criança, que ela precisa, dos 6 aos 10 anos, estar desenvolvendo o seu lado motor, a sua coordenação motora grossa, a coordenação motora fina, todo aquele tipo de movimento possível que você possa dar no treinamento. Mas eu acrescento ainda, professor, e levo isso como uma dica, que depois de 10 anos ela tem que continuar fazendo, continuar tendo exercício, continuar tendo contato com motricidade diariamente. A formação é mais aguçada naquele espaço de tempo, naquele momento. É necessário que ela, até na fase adulta. Quando você vê os profissionais fazem aquela brincadeira, o rachão mobil, nada mais que eles estão também desenvolvendo ainda e aprimorando ainda mais a coordenação motora. E isso tem que ser todo dia. Tem que fazer parte do treinamento todo dia. Claro que tem os treinamentos específicos que você pode, de alguma forma, direcionar uma coisa mais parada. Mas com relação a contato, a criança, até chegar antes de se formar um profissional, entre aspas, do futebol, ela precisa ter esse contato diário, né? E aí tem algo interessante que a gente percebe muito, é um erro muito comum nas escolinhas que a gente vê, inclusive porque às vezes o pai vai e fica olhando o filho, é que quando a gente faz aquele diacho daquela fila indiana, e não chuta uma bola, o fundo da fila é de 20 meninos, quando terminar o treino ele tocou 3, 4, 5 vezes na bola. Então esse método, se ainda existir, tentem excluir o máximo possível, certo? Porque a criança ela precisa de se locomover, ter contato, ter tato com a bola, chutar com o pé direito, chutar com o pé esquerdo, chutar de chapa, chutar de lado de pé, chutar de bico de pé, matar a bola no peito, matar a bola na cabeça, cabecear, lançar passe curto, passe longo. Então, a gente precisa, na formação da criança, dar o máximo de experiência possível com todas as ações voltadas para o futebol. E aí você tem que adaptar justamente esses exercícios que vão ser criança com o movimento que vai fazer no jogo. Não é tentar algum movimento que a criança não vai. Os exercícios têm que ser voltados, acontece no jogo dito, né? E aí, às vezes, que exercícios são utilizados porque eles não têm opção, são difíceis, objetivo. Isso é muito importante na formação da criança, principalmente quando você for fazer a parte tática, né? Às vezes você dá uma bola para o menino, manda passar por trás, você já está fazendo overlap, e no jogo ele já vai fazer, porque ele já testou, ele já passou por aquilo. Então isso ajuda bastante na formação da criança. Se você aproveitar o jogo, o treinamento, para o que é o jogo, vai ter um rendimento muito maior. Então, não tem segredo. Você dá motricidade, dá o máximo de movimentos do jogo propriamente dito na hora do treinamento. Quanto mais movimento, melhor. E se vocês puderem esquecer aquela fila indiana de 3, 4 minutos para chutar a bola depois, esqueçam. Faz em trio, fazendo 8, tocando para um lado para o outro, movimente 3 ao mesmo tempo, ou 4 ao mesmo tempo, reduz o campo de futebol. Não existe criança de 6 a 10 anos tá jogando em campo de 11 com campo normal. Você tem que reduzir para que a criança tenha a noção do espaço que ela possa chutar no gol. Como é que você vai botar uma trave daquela de profissional para o menino jogar para chutar no gol? O goleiro não vai pegar uma. Para você ter ideia, nas competições tipo a Copa 2 de Julho, que é 15 anos, tem treinador que diz, chuta apenas um gol alto. Às vezes o menino de 15 anos não vai buscar a bola que for no gol, pode ser fraca. Então, assim, a gente precisa adaptar o treinamento para a realidade motora da criança,
e para os movimentos básicos propriamente dito do jogo na hora de treinar. Então, quando a criança vai para a hora do jogo, o coletivo propriamente dito, ela já está habituada, ela já está mais confortável de fazer o movimento na hora do jogo. Então, isso ajuda muito na formação. Bom, detalhes básicos para a formação do profissional e do professor, para que ele possa, de alguma forma, como a professora disse aí, Cleonice, eu não entendo muito de futebol, mas eu faço parte da formação. A senhora pensa que não entende, a senhora está fazendo justamente uma parte que é importantíssima na formação do jogador de futebol. O menino precisa ter limites, o menino precisa ter horário, o menino precisa saber ganhar, saber perder, saber respeitar, saber a sua vez. E o esporte tem que passar isso para ele. E como é que faz isso? Com o exemplo do professor. O chave fundamental. Né? A gente pode dizer, e tem uma certa razão, que às vezes o Zela da roça no bom sentido, o porteiro dali, às vezes é um cara que faz um treino, tem os meninos na mão, porque ele tem algo da formação da criança que ele acaba cativando, mesmo sem ter sentado no banco da ciência, ter feito uma faculdade, às vezes ele desenvolve. Claro que não é o ideal. Se esse cara que já tem isso nato nele para formar as crianças, tem essa habilidade, ele puder fazer os cursos, puder se preparar, ele vira um outro profissional. Né? Porque todo mundo diz que brasileiro, de médico, de treinador de futebol, todo mundo é um pouco. Todo mundo é um pouco. Mas a gente precisa estudar. Né? Outro ponto que a gente acaba caindo enquanto profissional que faz a formação das crianças, e serve para qualquer esporte, é justamente você não planejar o que você vai executar, né? A gente precisa ter um planejamento de treinamento com preparação, com início, com meio, com desenvolvimento e com fim. E a criança tem que estar bem clara quando ela for fazer o treinamento, para que serve aquilo ali. E o professor tem que saber passar isso para a criança. Tem uma hora que um vai perguntar, professor, mas para que serve isso aqui no futebol? E se você não souber dizer ao menino e provar e mostrar a ele para que serve aquilo, você perde a turma toda. A criança perde gosto, sai um, sai outro, sai um, sai outro, daqui a pouco você perde uma turma. Então, assim, são laços que são apresentados na formação da criança, que todo dia a criança testa o professor, a gente precisa estar preparado. E não cabe mais a gente fazer aquele negócio, chegar no dia do treino e dizer, vou fazer o que hoje? Não existe. A gente precisa fazer um planejamento para desenvolver. No início, a criança às vezes acha que é um pouco chato, que é um pouco monótono, que é um pouco teórico, mas depois que ela começa a fazer os exercícios e desenvolver as suas habilidades de fundamento e que ele aplica no treino e no jogo, ela começa a tomar gosto e prazer pela prática do esporte em si, no caso aqui o futebol, e aí ela consegue desenvolver melhor, né? Então, é mais ou menos umas dicasinhas. Eu também já tive trabalho com futebol, trabalho com basquete, já fui preparador físico de vôlei, já fui gestor, técnico de futsal, enfim, já fui preparador físico de futebol e também de futsal. Então, sempre a gente tem umas experienciazinhas. Mas o que eu deixo de legado a gente precisa a cada dia tá lendo, papeando, buscando conhecimento, pegando informação com pessoas que tenham ali ao seu lado, que pode ter mais capacidade, pode ter mais estudo naquele assunto, como também pode ter menos. Sempre alguém que está ao seu lado, ele pode lhe passar alguma coisa que você pode absorver e melhorar o seu desenvolvimento. E a dica para finalizar é que a gente nunca sabe tudo, a gente nunca é o dono da razão. Mas a gente tem que buscar sempre a razão, sempre buscar fazer o melhor naquele momento e tirar das experiências que acontecem no dia a dia para o crescimento, ok? Um abraço, contem comigo, estou aqui à disposição para tirar dúvidas, se alguém quiser falar de projeto, estou à disposição aí para vocês da Liga, como é Sanfelicense, né? Como é o nome? São Feliz. Da Liga? São Feliz. São Feliz, como é? São Feliz. Sanfelista. Sanfelista. Um abraço a todos. Parabéns ao professor aí. Sanfelista, pronto.
E parabéns ao professor que está fazendo aniversário no dia. Estou à disposição de vocês para contribuir o que for necessário. Ok? Muito obrigado. Ok, professor. Eu queria agradecer aí a todos, né? Parabenizar ao professor Anderson Tavares, né? Que está compartilhando esse dia de nascimento, esse aniversário junto conosco aqui, nessa enriquecedora live, né? Aproveitando o gancho aí do professor Marco Bifo, Marcos Etiópia, né? O projeto da Liga, ele vem buscando isso, né? Parcerias para poder enriquecer os conhecimentos dos que estão já aí nativas aí, né? Aquelas pessoas da ponta que vão formando atletas, como o professor fez a correção aí, né? Atletas não, crianças que estão em formação, né? A gente ajuda essas pessoas a formar caráter, a formar uma responsabilidade, isso é muito importante. É através desse projeto que a Liga vem buscando profissionais capacitados e gabaritados para tocar experiência, né? Com os profissionais já atuantes na cidade, que não tem muita ênfase e nem muita gestão na área futebolística ou de desportista, né? Então, a gente vai chamar agora aí nosso professor Aranha para poder passar um pouco aí da sua trajetória futebolística com a gente aí. Professor Aranha. Eu acho que o professor Aranha deve ter dado uma saída aí. Acho que a internet dele não. A internet dele parece que não tá muito boa, não, viu, Alan? Mas. Eu também tô achando. Ateia. A gente. Oi. Então, com a permissão aí de Zé Geraldo, o Aranha tá falando aí, Zé? Não, tá não. Professor Aranha. Pronto. Chegou o professor Aranha. A gente vai contar agora com um pouco do seu conhecimento tá aí. Ruim pra caramba. Olá. A gente entende. A internet aqui tá ruim, toda hora tá caindo. Manda ver. A gente entende. Pode ver aí. Sim, qual é a pergunta? A gente quer saber um pouco da história, né? Qual foi a sua trajetória na parte do futebol, as dificuldades que você encontrou aí para poder formar profissionais, né? Atletas de base, ajudar na formação de caráter de cada um. Na verdade, eu tinha um projeto para poder ir bem além, entendeu? Mas como as coisas dentro de São Félix é muito difícil, entendeu? Aí não teve muito como ir mais longe, entendeu? Aí chega um tempo que desgasta a pessoa e chega um dia que a pessoa para. Mas eu tenho uma gratidão imensa por ter formado esse grupo, que não foi um profissional no futebol, tinha muito talento, né? Como todo mundo sabe, mas devido à ajuda, o primeiro, assim, né? Uma força para poder chegar até o profissional, mas infelizmente nenhum foram profissional, mas como é que diz? Eu agradeço, né? Porque hoje são homens de bem, né? São alguns não mudaram nada, como o Diego mesmo, de Cachoeira, que é um policial, que não mudou nada entre nossa amizade. Alfredo, que é um professor físico hoje, tem Nilton de Cachoeira, né? Meu parceiro, né? Um grande homem. A família dele, em modo geral, e outros, né? Como Danilo, que mora hoje em Brasília, um grande homem, entendeu? Então, para mim, é muito gratificante formar esse grupo. Como os profissionais vêm falando, né? Não é só importante o desenvolvimento da habilidade de cada um, né? Isso é importante para a formação no caráter humano, isso não tem preço. Né? Pessoas lendárias como o finado Edinho Gaso, como o finado Bertinho, né? Apelidado, já passou das 9 horas, Dona Negra conhece muito bem ele, como um rabo cheio, uma pessoa que ajudou a formar muita gente, né? Muitas pessoas passaram por lá, essas pessoas deixam um legado.
Acho que é mais importante. Ô, Etiópia, o presidente está querendo saber aqui qual a identificação sua e quem foi a estrela do basquete que o senhor jogou. Ou ele jogou com a Etiópia, né? Professor Etiópia? E, no caso, eu não. Boa pergunta. Eu nunca. Boa pergunta. Eu sempre gostei. Nunca joguei em lugar nenhum. Eu só era jogador de pelada mesmo. No caso, eu sempre gostei do futebol, né? E aí eu acabei do basquete. Vamos lá, então. É para eu responder a pergunta aí, não é isso? Isso, do presidente da Liga. Vou Depois responder. Na verdade, retorna para a área novamente. Sim. Meu trabalho, muito trabalho, eu fui atleta de basquetebol e acabei na felicidade. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não, sim. Tá, agora sim. Vamos lá. Então, sim, para complementar, eu de basquete e tive a felicidade de disputar um campeonato. É comigo? Sou eu? É você mesmo, Tiago. Pode falar. É para eu falar, Marcos da Etiópia? É, sim. Isso mesmo. Então, eu fui atleta de basquete. Cheguei a disputar vários campeonatos brasileiros, cheguei a ser 5 vezes o melhor jogador da Bahia na década de 90. E em 2004, eu acabei disputando uma competição em janeiro em Copacabana, chamado Beach Basketball, onde montaram uma arena em frente àquele hotel em Copacabana, famoso, Copacabana Palace, no qual eu tive a honra de jogar com o Magic Johnson, que era a estrela da NBA. Eu disputei uma competição lá e a Bahia acabou ficando em quarto no Brasil. Nós ficamos em quarto no Brasil, com uma colocação excelente. Foi um nível altíssimo, só jogadores de seleção brasileira, e eu participando pela Bahia, e chegamos a ser quarto colocado. Então, foi uma honra jogar com um jogador daquele quilate que foi o Magic Johnson, né? Aquele que teve problema depois do HIV e tal, mas que até hoje ele vive bem, sem nenhum tipo de problema com o vírus. Foi uma experiência fantástica. Essas experiências é muito importante. Valeu. Tá me ouvindo aí, pessoal? Então, sim, professor. Pode seguir. Com a permissão aí do professor José Geraldo, quer falar alguma coisa, professor? Eu vou fazer um tópico aí entre o que... A gente volta a fazer as considerações finais depois que o senhor se pronunciar. Ah, sim, pronto. Eu estava ouvindo aí atentamente, né? O que o professor, o aniversariante do dia, junto com o nosso amigo Etiópia aí, colegas aí de profissão, e a gente estava ouvindo atentamente em relação à formação da criança no futebol e no esporte. E também o mais importante toda essa formação é a formação das pessoas, né? Dos profissionais, das pessoas que estão à frente, que o pessoal chama aí de pessoas que ficam na ponta. Isso é muito importante, e a gente como profissionais de educação física, profissionais que estão no futebol, profissionais que estão no esporte, a gente tem que estar atento, como o professor Etiópia falou, essas pessoas que estão sempre lá no dia a dia. A professora falou aí que ela não entende futebol, e assertivamente o professor Etiópia falou, não, entende sim, porque quando a formação da pessoa é uma formação completa, né? E isso a gente tem que entender a cada dia. E junto com o presidente Wanderson aí, que está tentando levar, né, um projeto para as pessoas que trabalham com esporte, para entender as metodologias, né, mesmo que não sejam da área, né, como a gente fala, né, da área da academia, da ciência, mas que fazem academia e fazem ciência ao mesmo tempo, porque a academia foi feita pelo senso comum e, ao mesmo tempo, essas experiências foram colocadas em projetos e foram feitas em leis acadêmicas. Então, as pessoas que estão no dia a dia, que estão lá à frente, que sabem a necessidade das crianças, elas também têm necessidade de formação, né? Ou de um acréscimo ou um ajuste, digamos assim, ou então uma troca de experiência com profissionais que já trabalham com essa questão cognitiva, da formação cognitiva, da formação motora, né, das crianças e adolescentes, para saber todo o processo, mesmo que em algum tempo atropele, mas sabendo esse processo de formação da pessoa e do cidadão, da pessoa
das fases cognitivas, das fases motoras, e quando e como aplicar essas atividades esportivas, isso é importante. Acho que Wanderson vai levar isso também para a Liga São Felista, para que chegue essas pessoas que trabalham na ponta, como a professora Cleonice, que com certeza será uma das pessoas que estará colaborando junto com a Liga, para que profissionais que já têm uma experiência e com vocês que já fazem futebol, que já fazem o esporte, que já fazem as modalidades esportivas na região do Recôncavo, tanto em Cachoeira, como a senhora está lá, tanto em São Félix, como as cidades circunvizinhas, né? Essas cidades circunvizinhas do Recôncavo, e as pessoas juntando conosco, junto com a Liga São Felista, fazer um debate e dizer o que é que, por exemplo, o que é que o futebol quer para que a gente forme um atleta que tenha par de igualdade para que fazer uma avaliação, ele tenha condições, além dessas questões, esses fatores externos que o professor Marcos Etiópia falou, esses fatores externos, que interferem no desenvolvimento dessas crianças em uma suposta avaliação, sabendo que a Liga não está preocupada só com a avaliação de pessoas, com a avaliação de atletas, e sim com a avaliação e com a formação de cidadão. A gente tem que atrelar não só a educação esportiva, mas a educação formal, a educação do ambiente do familiar, né? Que a gente chama do senso comum, trazer da família para a formação de pessoas. Tanto é que o professor Aranha acabou de dizer que o professor Aranha acabou de informar aí que não conseguiu formar atleta de futebol, mas formou outros profissionais, como policiais militares, como outros profissionais de outras vertentes profissionais. E isso que a preocupação de Wanderson, entendeu? Então, essa interação entre o conhecimento da formação cognitiva, da formação atlética das crianças, como o professor também antes você falou, que existem umas fases, claro que existem as fases motoras, as fases cognitivas e as fases de aplicabilidade das atividades esportivas. E o mais importante, eu acho que hoje os campos de futebol eles estão se acabando, não só no Recôncavo, como aqui em Salvador, em todas as cidades do Brasil. Mas a experiência motora que vai facilitar, ou seja, a experiência motora em diversas atividades, não só esportiva, mas a experiência motora no brincar, no jogar, no correr, no pular, é que a gente tem que dar essas oportunidades. O projeto da professora Cleonice tem jiu-jitsu, parece que tem boxe, né, professora? Tem karatê. Então, essas experiências motoras que vai facilitar um desenvolvimento para essas crianças e adolescentes que queiram escolher um esporte para jogar, para participar. Então, criando essa experiência motora, ele vai ter facilidades para o desenvolvimento do esporte que ele escolher. Estamos falando aqui de futebol de uma forma direta, mas a gente entende que a Liga Desportiva de São Félix, né, ela tem um olhar crítico, né, e analítico de todo o processo de formação do cidadão através do esporte, e isso faz com que essa visão analítica de Wanderson, ela crie maior, né, amplitude na região do Recôncavo. Eu dou os parabéns a Wanderson, trazendo pessoas aqui de vastas experiências, como o professor Etiópia, o professor Anderson, a professora Cleonice, que tem a experiência da vivência. Eu dou os parabéns à senhora, professora, por essa vivência que a senhora está no dia a dia aí, colaborando de uma certa forma para a formação dessas crianças e adolescentes, colaborando com essas famílias que também olham a senhora como uma referência nos municípios, porque são 2 municípios, a senhora está situada em Cachoeira, mas tem criança de São Félix, o professor José Geraldo aí, ó, que colabora de forma financeiramente, porque gosta do esporte, gosta das atividades, o professor Aranha, que também participa de forma direta com formação de outros atletas. E isso faz com que esse conjunto de pessoas que querem trazer e colaborando com os profissionais da cidade, isso só vai trazer benefícios para a região. Entendeu? Ninguém aqui é dono de nada, ninguém é conhecimento de nada, mas o conhecimento empírico das pessoas, do senso comum, trazendo com a experiência profissionais, de pessoas que já passaram em outro âmbito, né, de futebol profissional, de categorias profissionais, com o professor Aranha, como eu já passei também por experiências, já fui até Sergipe, entendeu? E por experiência, fui lá fazer as atividades, e isso que colabora, isso que enriquece o futebol, que enriquece o esporte na região. E com certeza, isso só faz crescer. E os adolescentes do futuro terá esse exemplo para ser seguido, porque não só atletas que vão formar pessoas
que são formadoras de opiniões, como nós agora estamos sendo nesse momento, como outros profissionais que não estão aqui e que com certeza estão nos assistindo e que também serão e são formadores de opinião. Isso a gente só faz agradecer, o professor Robson faz agradecer essa live para que a gente leve para as pessoas do município e da região para que a gente colabore de forma mais contundente aí na formação dessas pessoas. Verdade, professor. Pode falar, Zé. Alan, assim, eu tenho umas dúvidas aqui para te colocar. Pronto, fica à vontade. A gente sabe que está tendo essa discussão da importância da educação. O professor Tavares colocou uma frase maravilhosa: educação vinculada ao esporte, isso é maravilhoso. E todos os professores têm debatido, têm trazido essa importância de estar atrelando a educação, a importância de formação de caráter, tudo isso extremamente importante hoje, né, para as crianças. Mas eu queria sair um pouquinho dessa parte, uma parte mais técnica. Eu tenho curiosidade, né, professor? Alguém poderia opinar em relação à idade, a importância da base na formação desse atleta, como tecnicamente falando. Exemplo, um menino de 16 anos, 17, que quer ser jogador profissional, que não passou pela base, ele tem condições de ser um atleta profissional ainda, já está velho, ainda não tem idade certa. A gente vê alguns casos, mas muitos isolados, né, de jogadores profissionais que não passaram pela base. Mas até quando a base é importante, tecnicamente, para esse jogador chegar a ser profissional. Aí só é uma curiosidade que queria alguém me ajudar. Eu posso responder, o professor muito Tavares também. Muito pertinente, sua pergunta. Muito pertinente. Bom dia, Marcos. Com palavras técnicas, né? Eu posso responder, professor Tavares, aí quem quiser, eu também vou responder junto com os outros colegas aí. Pronto, pode ser uma colocação de cada. O que eu vejo, o que eu falo para os meus aqui eu falo, a idade, quanto mais velho você fica, não é que seja impossível de você adentrar o clube, que a gente vê alguns exemplos aí, né? Mais próximo aqui a gente traz o caso de Bruno Henrique, né? Mas a gente tem vários outros jogadores que não tiveram esse processo de formação na base, né? E aí chegaram. Mas quanto mais velho você fica, mais dificultoso fica de você entrar no processo do clube. Por quê? Porque hoje os clubes eles pedem muito a sua vida no processo de formação. Passou por onde? Jogou onde? Disputou quais campeonatos? Entendeu? Então fica mais dificultoso, não fica impossível. Só para deixar claro uma coisa, quando eu falei na questão da formação, eu quis colocar que a gente tem que ter um olhar mais atento a essa galera que está aí já há muito tempo lutando com o esporte, para que a gente possa dar mais condições dele trabalhar. Eu falei que não quero, só para deixar bem claro aqui, que eles são importantes no processo, eles têm seus conhecimentos de forma empírica a agregar dentro da formação das nossas crianças. Então, só para deixar bem claro aí, para não ter essa dúvida, né? Em relação ao professor Marcos, ele falou na questão do desenvolvimento motor, Marcos. Eu falei porque do 6 aos 10, muitas vezes, eu já fiz isso. A gente especifica o desenvolvimento motor de acordo com aquele esporte que a gente quer desenvolver o guri, a criança, né? Então, eu acho que nessa idade a gente tem que dar o maior número de possibilidades dentro de todos os esportes. É claro que depois dos 10 anos ele vai continuar nesse desenvolvimento motor, porque o esporte ele necessita do movimento. Só que se ele já teve dado essas possibilidades anteriormente, né? E aqui a nossa região é muito boa por causa disso, que a violência é pouca, a gente disponibiliza de vários espaços, né? Árvores, tem várias fazendas aí que os meninos adentram, rio. Então é muito difícil você pegar uma criança da nossa região com déficit motor, né? Infelizmente hoje a gente está perdendo muito para a tecnologia, né? Porque o problema não está na tecnologia. O problema está em quem usa a tecnologia. A tecnologia ela vem para facilitar a nossa vida, né? Só que se você não souber usar, termina prejudicando, né? Então o Free Fire está tirando nossas crianças dos campos, dos espaços de esportivos, né? Pelo menos é o que eu sinto aqui na minha comunidade. Eu vou... Professor Etiópio, eu sei que o senhor quer falar também. Eu vou tentar contribuir com... Pronto. Pode falar? É sobre o professor aí, o Zé, Pode né? falar, Etiópio. Zé? Zé Geraldo.
Eu também vou falar. Eu também vou. E sobre a pergunta. Pronto, Zé Geraldo, desculpa. Vamos só organizar aqui. Pronto, então vamos lá. Porque o tempo está chegando. Vamos com a Etiópia com a palavra. Uma resposta é mais ou menos de 3 minutos. Depois a gente passa para o professor Nunes. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem. Com relação ao que o Zé Geraldo falou aí, hoje em dia, com a forma que o futebol é tremendamente muito difícil, uma pessoa, um jogador chegar, fazer a base e ter um sucesso dentro do futebol. Muito difícil. Acontece. Casos raros. Tipo, esse mesmo do Flamengo saiu da Várzea com 18 anos, aquele atacante do Flamengo, Bruno Henrique. Saiu da Várzea 2 anos atrás e estava na Várzea, 3 anos atrás. Teve aquele outro do Inter, o centroavante, eu esqueci o nome. Se vocês falarem aí, vocês vão lembrar. Centroavante do Inter. Depois que ele estava lá, ele foi direto para o Inter profissional, arrebentou no primeiro ano. O que é que o Inter fez depois? Contratou um personal de futebol para ele trabalhar fundamento fora o treino profissional para aprimorar, né? Hoje não cabe mais você pegar um atleta de 18 anos, 20 anos, 21, 22, que não tenha passado na base e ter um sucesso que seja duradouro. Ele pode ter um sucesso momentâneo, mas a formação da base motora e técnica e tática do jogador profissional é extremamente importante. Eu não vou dizer que não vai aparecer nunca, mas é muito difícil. Então, a base é extremamente necessária, e lhe digo mais, por conta de contratos, os clubes não podem fazer com garotos abaixo de 14 anos, né? Contrato. O que é que os clubes estão fazendo? Estão botando time de futsal para disputar, para ter a criança presa ali, ela deve estar no futebol treinando sem contrato. Então, quanto mais precoce, melhor. Não quer dizer com isso que a precocidade seria para você dar tática, técnica de jogo propriamente dito, mas o contato com a bola, quanto melhor, mais cedo, ok? Professor Nunes. Pronto, vamos lá. Gostei da pergunta aí do professor, porque algumas pessoas depois vão querer também tirar essa dúvida. Completando, né, ratificando o que os dois professores falaram, o professor Etiópia e o professor Anderson Tavares, aniversariante do dia, essa precocidade, né, é muito importante na formação do atleta. Porém, existe alguns atletas que a gente já acabou de citar, como o Gabriel e o Edson, são dois baianos, que tiveram a felicidade aí, né, de se tornarem atletas profissionais. Mas a formação do atleta, ela é importante o mais rápido possível. Com 16 anos, o atleta ele já tem que ter o desenvolvimento específico do futebol. Então, com 16 anos, ele já tem que ter um conhecimento tático da posição, conhecimento tático do setor e conhecimento tático geral, nessas categorias sub-17. Então, não só a questão individual. A gente fala que está correndo errado. Essas questões táticas individuais que dificulta uma aprovação de uma determinada avaliação técnica de qualquer clube. Então, a importância da formação do atleta desde o sub-15, 13, é muito importante. Porém, não esquecendo as outras fases. O professor falou que é importante essa motricidade, ela ser diversificada, porque se a gente colocar um atleta para só jogar futebol dos 7 anos aos 15, tem muitas crianças que no meio do caminho desistem, enjoam de jogar futebol. Então é importante essa interação com outros esportes, com jogos e brincadeiras, para que essa criança adolescente, ela tenha, como eu falando antes, que tenha esse repertório motor. Então é muito importante essa formação de experiência motora para a prática no determinado esporte. E confirmando a sua pergunta, ele terá muita dificuldade. Ele tem que ser acima da média para que um clube tenha um professor com alternativas para que ele desenvolva, né, a especificidade do futebol, com fundamento de futebol, e vai ser um processo muito acelerado. Então, por isso que é importante ele já entrar no futebol. Na minha metodologia de trabalho, uma criança até 12 anos de idade, como o professor Tiago falou, tem que jogar em campo reduzido, jogar o futsal, jogar o futsal,
e a partir dos 13, 14 anos, a depender do desenvolvimento, alguns saem da linha. E uma fator mais importante, que a gente trocou um diálogo com os profissionais, que eu fiz o curso lá na CBF, é essa questão de avaliação por mês de idade, que a gente chama de quartil de idade. Uma criança que tem 15 anos de idade, que nasce em janeiro, é diferente de uma criança, vou diminuir a idade, uma criança de 13 anos de idade que nasce em janeiro, é diferente de uma criança de 13 anos de idade que nasce em dezembro. Entendeu? Então, são diferenças de 10 meses. E essa diferença de 10 meses, em uma determinada situação precoce, a gente vai avaliar a questão motora e cognitiva de forma diferente. Então, às vezes, quando você vê um atleta da mesma idade e ele é frustrado por não ser avaliado da forma que ele tem que ser avaliado, até porque o desenvolvimento motor é diferente de uma criança que nasce em janeiro e uma criança que nasce em dezembro, e isso é muito importante para nós que estamos formando também pessoas, formando atleta, ter essa observação de classificar. Por isso que existe campeonato sub-15 completo com 15 e sub-15 que ainda vai fazer 16, que está no ano que é 16. E outras idades subsequentes, entendeu? Então é muito importante analisarmos a idade, o mês que essas crianças nascem, principalmente a cada 3 meses. Contribuição aí agora. Sim, pode falar, Antioco. Pode ser. Dei, professor, nosso horário está ficando esticadinho. Eu estou recebendo aqui algumas... Pode falar. Só um breve comentário, até quando você fala aí que a criança de 13 anos de janeiro e a criança de 13 anos de dezembro, né? 10 meses, sei lá, 11 meses. E pode acontecer também que a criança de dezembro tenha maturado primeiro do que a criança de 13 anos de janeiro. Então, a individualidade biológica de cada criança é diferente. O nome já diz, primeiro princípio da educação física. Individualidade biológica. Então, cada um tem o seu tempo de maturação. Eu posso ter nascido em janeiro, ser de 2000, e o outro ser de 2000 nascer em dezembro. E o que nascer em dezembro, ele pode maturar primeiro do que o que nasce em janeiro. Ainda tem esse tipo de que, às vezes, a gente tem que levar em consideração. O time da maturação é muito difícil a gente conseguir sentir e perceber que não morreu. Mas prossegue aí, professor. Certo. A gente agradece, né? Vamos fazer... Isso, só para completar, professor, rapidinho, alguns estudos, né, que a gente já teve a felicidade de dar uma leitura, e principalmente as crianças e os adolescentes entre 15 e 16 anos é a fase de transição. Tirando essas diferenças especiais, né, de fase motora, mas de uma fase cronológica, tirando essas diferenças da individualidade biológica, mas falando no conjunto geral, existe essa questão da caída entre os 15 e os 16 anos. É a fase de transição nos esportes que, se a gente não estiver atento, isso seja em alto rendimento, ou em um processo de entrada de alto rendimento, ou na formação em escolas sociais, como a da professora Cleonice, essa observação ela tem que estar bastante atenta, para que a gente não julgue ou não tenha uma precipitação em dizer que o atleta ele não quer mais nada. Essas questões físicas, motoras, ela tem essa diferençazinha que já foi, claro, foi um determinado grupo, mas que está aí para a gente debater ao todo o tempo. Claro que depende de criança, de adolescente, em grupo, em que cidade, o ambiente externo, né? As questões culturais que também envolvem tudo isso. A gente agradece, professor. Antes de fazer as considerações finais, dona Nega, o vice-presidente e professor de Muay Thai, Gil Pedreira, está querendo saber da senhora se a senhora tem a intenção de retomar o projeto no bairro do Caquende. Alain, eu fiz esse projeto quando eu estive presidente do bairro. Hoje eu não estou mais na presidência do bairro e também a associação parou. Mas o projeto do Gange está vindo para o Caquende. Doutora Rita é uma parceira muito boa. Eu vou conversar com ela para ver se vamos retornar esse projeto novamente. E eu queria só falar uma coisinha aqui.
porque hoje eu vejo as dificuldades dos nossos atletas nos nossos gestores, entendeu? Ou então quem está de outra escolinha. Quero parabenizar aí o professor Tavares e dizer a ele que ele está com um grande homem ao lado dele aí, que é Gilson, excelente, profissional, um homem de uma índole intocável, já tive a oportunidade de trabalhar com o Gilson. E dizer também ao senhor que eu sou diretora de patrimônio do Cruzeiro, uma honra de saber que Jerônimo é seu amigo. E sobre as peneiras que vocês falaram aí, eu já tive a oportunidade de participar de algumas, como o professor Adílio veio à Cachoeira fazer uma peneira para Fernando Sanches, Anderson Lima, e participei de outros eventos em outra cidade, mas no Fluminense do Rio de Janeiro, eu achei que assim, o tratamento para mim, para meus atletas e para os outros foi diferenciado. Um tratamento excelente, tenho que agradecer também ao professor Pedrinho e a galera do Fluminense, que não foi assim, diferente do meu estado. Fui abraçada numa cidade próxima aqui, o professor Robson, professor Marcos. Quando a gente leva um menino, como você disse, que era melhor vir fazer na cidade, realmente é melhor vir fazer na cidade. Eu fui eu não quero citar a cidade, eu fui recentemente em uma cidade levar uns meninos aqui para fazer uma peneira, mas se chegar um professor do seu nível, como vocês que já entendem de esporte, e chegar eu lá com o meu atleta, eu sinto a diferença, porque o olheiro que está lá tem um conhecimento melhor com você. E eu acho isso errado. Ele tem que olhar o potencial do atleta e não da pessoa que levou o atleta. Entendeu? E por isso eles pecam e os meninos não ficam frustrados, porque quando eu levo eles, eu já converso com eles. Entendeu? Foi o que aconteceu em um campeonato que eu fui à Feira de Santana e fiquei para a final para jogar com um time coordenado por George. E quem apareceu lá para assistir o jogo? Jorge Wagner. E o resultado para mim foi excelente, porque o meu time do Sub-13 foi campeão, com pouquíssimos treinos, que eu só tenho os sábados para treinar aqui em Cachoeira, meus meninos, e nós fomos campeão com o Jorge Wagner assistindo o jogo e vi o nosso time ganhar para o time dele, e eu me sinto muito gratificante com meus atletas que eu tenho aqui. São meninos muito bons de se lidar. Meu treinador, eu agradeço a Jucimar assim, imensamente de coração, viu? E conversando com o nosso secretário, que recentemente vai começar de novo tudo, o professor Alex Caorne, ele me prometeu que vai retomar os trabalhos. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele junto com o Juraci. É um excelente profissional e eu tenho certeza que o quadro vai mudar. É Alex Calmon, é? Alex Calmon? Caorne. É o novo secretário. Caorne. Ah, não. É o novo secretário de esporte de Cachoeira. E até hoje eu nunca achei assim uma pessoa por isso que eu falo assim, que eu me emociono quando eu falo de Juraci, porque eu nunca tive assim um apoio como eu tive com o Juraci Rocha em Cachoeira, entendeu? Ele era brabo, eu também não engolia o que ele falava, quando ele falava eu rebatia em cima e depois terminava tudo em pizza, entendeu? Eu tenho uma página que eu alimento, é Memorial Esportivo, eu procuro sempre estar botando em evidência aqueles atletas do passado. Eu não gosto de homenagear morto. No meu evento, eu sempre homenageei vivo, homenageei Bilisco, que foi da seleção, Bebel, Lindolfo, aquele que foi goleiro do Vitória, que foi da seleção de Cachoeira, Vadinho, aqueles atletas do passado, Cachoeira, São Félix, Muritiba. Eu sempre procurei homenagear eles vivos, porque eu não gosto de homenagear ninguém morto, porque quem está morto não está ouvindo homenagem. Acho que a Alan saiu mais uma vez aí. O professor Aranha quer falar alguma coisa, professor Aranha? Já que agora o senhor está com condição de falar agora. Rapaz, não.
a primeira vez do Marinho da primeira. O microfone do professor não está muito bom, não. É a internet dele. Seu Zeraldo, a gente falamos aí sobre a sua pergunta, creio. Alan, voltou, Alan? Zé Geraldo aí que vai falar. Pronto, voltei sim. É porque a internet aqui tá oscilando bastante, porque tá ventando muito, tá tendo um pico de energia, e aí a gente tá com esses problemas aí. Eu tô recebendo algumas mensagens aqui, a gente não vai poder ler as mensagens todas, até porque a gente já ultrapassou o horário, 1h30, 1h35 de live, uma coisa bem prazerosa, uma coisa bem enriquecedora. Tá vendo? Tem uma mulher. Alan caiu de novo, professor Nunes. Então vamos lá. Então, Geraldo, respondendo a sua pergunta, queria que você tivesse uma. Se tiver alguma pergunta, a professora tiver alguma pergunta, alguma dúvida, para que a gente possa estar. Pelo que Alan falou, pelo tempo, eu vou fazer logo minhas considerações finais, antes que ele chegue aqui e já encerre. Encerre, Eu queria agradecer, né? Foi muito enriquecedor. É um prazer estar dividindo a tela com vocês aqui. E a gente sabe que o esporte e a educação estão todos interligados. E, com certeza, aprendi muito com vocês aí, profissionais mesmo, os gabaritados aí dessa live. Né? Parabenizar a professora Cleonice, Aranha, meu irmão. Eu não posso deixar de falar Zé Merenda, Nildão, Lindor, toda a gente boa aqui de São Félix, que fazem tantos projetos sociais tão importantes aqui na cidade, né, que levam essa criançada aí ao que a gente sempre fala, a formação de caráter, a virar cidadãos mesmos, né, aqui na cidade. E só para finalizar minha fala, professor Etiópia, mandaram uma pergunta aqui para o senhor, tem que fazer. Você falou dele de João, ele perguntou aqui agora se você ainda é patrocinado pela Heineken. Não sei por quê, mas ele perguntou. Foi João Rocha, foi? João Rocha? João Rocha é um amigo irmão aí. Um amigo irmão. É o mesmo jeito do pai. Cuspido e escarrado, como dizem. João é uma figura, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. E ele tem razão, eu adoro a verdinha. Hoje mesmo eu tive que segurar a onda aqui para poder ficar na live aqui. Quando falaram que era 8 horas, eu falei, meu Deus do céu, 8 horas, perdi o sábado todo. Mas, na verdade, eu ganhei o sábado aqui, batendo um papo descontraído com vocês aí. Quando precisar de alguma coisa, o pessoal tem meu contato, telefone aí, se der salvar. É bem facinho aí, 988771010. É o mais fácil da Bahia, 988771010. Depois manda um zap lá, tiver alguma dificuldade, precisar de alguma coisa, estou para ajudar. Vai receber tanto contato agora. Aproveitando agora para fazer minhas considerações. Grupos, eu respondo. Eu vou fazer minhas considerações finais. Eu não sei se o professor Alan aí já está na hora de encerrar, professor? Já voltei. Já está na hora de encerrar. Vamos fazer os 3 minutos de cada aí para poder fazer as considerações finais. Os agradecimentos, a gente só quer agradecer, né, a Ligação Felista, junto ao presidente Wanderson, que é um cara futurista, né, redondamente falando, por ter essa capacidade, né, de juntar pessoas de todo o estado da Bahia, né, para trazer para São Félix, junto com as pessoas de São Félix, né, esse bate-papo saudável, e a gente só faz agradecer. E isso é muito importante para nossa formação como profissional, conhecer pessoas de São Félix, conhecer pessoas de Cachoeira, principalmente de São Félix, né, e vivem a cidade, vivem o ambiente, e está aí no dia a dia. E isso é muito importante, a gente como profissional, e trocar essas experiências, e aprender com vocês, porque cada cidade, cada região, existe uma cultura, e a gente respeita isso, e isso é muito importante para a formação das pessoas como nós. E, redondamente falando, agradecer a todos vocês aqui, né? Esse bate-papo que traz todo esse ambiente para que a gente, em um diálogo rico,
tente a trazer para as pessoas e as crianças e as pessoas que estão trabalhando com as crianças do município uma melhor qualidade de vida através do esporte, através da educação formal, através da educação familiar, porque quando a gente vai formar pessoas, crianças e adolescentes, a gente também está juntando com a família, e essa interação é muito importante. Então, estamos aqui à disposição, né, de colaborar e ser participativo e ser colaborado também com a ajuda de vocês. A gente só faz agradecer e espero outras oportunidades para a gente debater, não só sobre formação de atleta, mas na área de gestão e na área na preparação também de atletas e formadores de outras questões profissionais. A Liga agradece, professor. A Liga agradece e abre novos espaços futuramente para poder a gente fazer essa interação, né? Entrar em outros âmbitos. O papo é muito extenso, há muito área para poder desenvolver, para poder acrescentar. Esse é o projeto da Liga, enriquecer cada vez mais os profissionais que estão na região, né? Porque às vezes o pessoal se sente ameaçado quando chega um professor de fora, achando que ia tomar o lugar, mas é algo para poder evoluir, a verdade é evoluir. Então vamos lá para a consideração final de professora Nega, que toda hora eu estou recebendo um aperto aqui, horário. Vamos lá, professora Nega. Eu quero agradecer a Anderson, né, porque eu me sinto metade cachoeirana, metade São Felista. Eu amo o pessoal de São Félix, amo o pessoal de Cachoeira. E agradecer a todos vocês. Para mim foi uma experiência de tanto estar ao lado de pessoas competentes e que enriqueceu mais o meu currículo para trabalhar com minhas crianças. E para finalizar, fazer um apelo aqui aos clubes de Cachoeira, que aqui tem muitos clubes, que eles colocassem, cada clube desse colocasse uma base, para que os meninos, quando completar 16, 17 anos, não fiquem sem um esporte para praticar. Esse que é o projeto de Wanderson, viu? Já um dos projetos de Wanderson aí da também. Liga, exatamente. Isso. Colocar competições de base aí. Com certeza. Consideração do professor Anderson Tavares. Bom, agradecer aqui o convite do professor de Wanderson, né? Presidente da Liga, está presidente da Liga. Agradecer, parabenizar pela mediação sua aí, Alan, né? Nessa mesa virtual. Agradecer a cada participante e a dona Cleodice aí, né? Muitas vezes a gente vem trazer algum conteúdo e a gente termina aprendendo mais, né? Isso acontece no meu dia a dia lá com os garotos, né? Eu vou ensinar alguma coisa e termino aprendendo mais do que eu deixei de ensinamento. Então, esse é o processo, né? Eu acho que, como eu falei anteriormente, são essas discussões, esses encontros, né? Esse fortalecimento entre os participantes do projeto, né? Que vão fazer com que ele se otimize, com que ele esteja cada dia mais melhor, né? Cada dia mais ele seja melhor, né? Melhorado, otimizado esse processo. E já sinalizando uma pergunta que o Gil Pedreira fez aí, a gente tem que ter transparência com nossas crianças, né? A gente sabe que o futebol ele não é o que se mostra só na televisão, né? É uma coisa totalmente diferente, né? Então, é como ele falou, cerca de 1% vai chegar a ser profissional, né? E profissional quer dizer jogar e ser profissionalizado no futebol. Não é ele passar pela categoria de base, né? Ele jogar profissionalmente, certo? Então, eu deixo muito transparente deles, por isso que a gente faz esse acompanhamento, né? Irá fazer esse acompanhamento junto à escola também, certo? Porque se não der como atleta, vai ser o quê? Se não tiver uma formação, né? Se nós, como professores, entendemos que a educação é importante no processo, né? Como Immanuel Kant fala, que homens e mulheres não são nada além do que a educação fazem deles, né? Então, nós, como responsáveis por eles, como professores, nós temos sempre que incentivar o estudo, o acesso ao conhecimento, que eles vão levar para a vida toda, né? Esse é quem vai tirar da gente, só quem tira da gente o conhecimento é a morte, né? E é só agradecer e parabenizar aí o pessoal que acompanhou, que fizeram as perguntas, né? Eu depois vou entrar, se puder responder, eu vou responder na medida do possível, deixar meu contato para qualquer coisa, né? Eu vou deixar meu contato no Instagram, prof, né? _ Tavares, é o meu Instagram profissional. Dá uma olhadinha lá, me chama no direct, que eu vou responder na medida do possível. E estou aí para contribuir com vocês, pode contar comigo. E vocês aí, se quiserem pegar meu contato com o Wanderson, tá tudo ok, a gente vai batendo papo aí. Obrigadão aí, só agradecer mesmo. A Liga agradece, professor. Aranha, com as considerações finais, Aranha, a
A internet cortou um pouco, mas agora vim para brilhantar aí nossas considerações finais. Com a palavra, Aranha. Professor Aranha, você está nos ouvindo? Vamos pular para o professor Marcos da Etiópia, essa figura emblemática no nosso estado da Bahia, enriquecedor de conhecimento. Vamos lá, professor. Vamos lá. Galera, primeiro eu queria agradecer, né, a todos o convite de Wanda, de Alain e de Robson Miranda, Binha, um amigo meu, e dizer a vocês que eu estou para o que vocês precisarem. Precisar de alguma coisa, quiser bater um papo, quiser falar um pouco sobre projeto, quiser falar um pouco sobre planejamento, se tiver alguma dificuldade de mandar um menino aqui para Salvador, para o Bahia, eu sou conselheiro do Bahia também, do Esporte do Bahia, a gente tem facilidade de também estar recebendo esse menino lá no clube, e dizer a vocês que o que a gente aprende, a gente precisa passar para as pessoas. Um grande professor que eu tive o prazer de aprender sempre me dizia, um bom professor é aquele que passa o conhecimento para outras pessoas melhor do que o próprio. Então, quando o professor tem esse dom de passar conhecimento, que as pessoas do que ele passa conhecimento desenvolver a que o professor, aí sabe que o papel está sendo cumprido. Então, o recado que eu deixo para vocês, que o que vocês precisarem, independente de qualquer coisa, eu poder ajudar, estarei apto a ajudar, porque eu tenho isso comigo na minha formação, na minha gratidão por minha formação, é de ajudar, de também aprender com vocês, porque a gente aprende a cada dia, independente se alguém tem mais conhecimento de nível, de grau de faculdade ou menos, a gente aprende com todo mundo, né? Então, deixar um abraço a todos aí, uma hora dessa eu apareço aí, em São Félix, em Cachoeira, eu tenho até parente por esse lado aí, eu vou fazer contato, nunca mais ouvi, para ver se eu vou tomar uma verdinha desse lado aí, como falou o Zé aí. Valeu? Um abraço, meu velho. Boa noite a todos aí. Meu contato tá aí, e é fácil achar meu Instagram, meu Facebook, é Marcos com S Etiópia, Marcos Etiópia. Aí só tem esse lá, não existe outro, e esse é autêntico. Pode ficar tranquilo que vocês me encontram. Valeu? Um abraço a todos. Estou aqui esperando a finalização de vocês. Obrigado, professor, por sua colaboração enriquecedora, né? Sival vem acrescentando cada vez mais aí nas rádios, a fundamentação vem salientando aí seu nome, divulgando a cada dia que passa. Vamos para as considerações finais aí do professor Aranha. Um abraço para todos aí, vocês aí. Foi essa live foi de grande proveito. Valeu aí. O professor Aranha ele teve uma contribuição muito grande, gente, o pessoal, os assistentes aí da bancada, né? O professor Aranha foi o último professor a formar pessoas a servirem para a seleção de São Félix, né? A Aranha formou aí mais ou menos de 8 a 10 atletas que preencheu a vaga aí da nossa seleção, né? Em nome da Liga, eu queria agradecer a cada um de vocês pelo tempo, né? Pela disponibilidade de estar conosco, de compartilhar esses conhecimentos enriquecedores, né? Acredito, o colega Zé aí ligou mais cedo, Alan, como é que essas coisas aí, rapaz, calma, Zé, o pessoal não vai deixar isso aí justa, né, Zé? A gente acabou ele se saindo melhor até do que eu. A internet não deixava muito bem aí, né, Zé? Acabou. Chegou aí o grande professor Fábio aí, já no final de tudo, no apagar das luzes. Demorou. Né? Demorou. Professor, o senhor tem um minuto aí para poder acabar essa live aí, finalizar. Veja bem, eu estou aqui acompanhando e só tenho a agradecer porque propostas, né, como essas, elas são sempre bem-vindas, né? A gente aqui sempre viu os trabalhos morrerem pelo meio do caminho, né? E tem visto ainda muitos desses trabalhos, né? Jovens que se perderam na nossa cidade e a gente fica triste por causa do lado negativo e, ao mesmo tempo, agradecer a Deus por vir uma nova oportunidade para essas novas gerações.
parabenizar a todos vocês e dizer que, o que puder, estamos juntos aí nessa oportunidade. Ok. A gente tem novos projetos, né? Próximo sábado Claro, estará claro. com lives. O professor à disposição, já está solícito, né? As várias demandas, tanto o professor Anderson, como o professor Nunes, como o professor Marcos da Etiópia, né? Os voluntários, a Nega, a Aranha e Zé Geraldo, você já conhece. Quero também agradecer em nome da Liga Binha, a Ricardo, a Bahia, a Marcelo, né? São pessoas que estão fomentando o nosso trabalho, estão acrescentando e agregando valores para que a gente possa desenvolver esse projeto numa melhor tranquilidade, né? Numa melhor percepção para todos. Em nome da Liga, agradeço novamente às pessoas, aos telespectadores, às pessoas que participaram com a gente na live, né? E um beijo no coração de todos e até o próximo sábado. Valeu, gente. Bom final de semana, viu? Final de semana para todos. Obrigado também. Tudo de bom. Bora, Bahia! Bora todos aí. Bom final